Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso canal nós vamos iniciar uma série de vídeos informativos para levar para vocês informações a respeito dessa pandemia, dessa quarentena dentro dos condomínios. Exatamente. Uma das principais questões que sempre surge quando diz respeito a esse assunto de crises e gestão de condomínio é como funciona como ficaria o mandato? É possível o síndico renunciar nessa situação? É possível estender o mandato nessa situação? Realmente nesse período, né, logo que iniciou essa quarentena, que houve então essa determinação dos órgãos públicos que não, né, para ficarmos em casa, vários condomínios enfrentaram esse problema a respeito das assembleias gerais para então eleição ou reeleição do síndico. E como foi inviabilizado as assembleias gerais, esses síndicos eles ficaram muito perdidos, sem saber o que fazer no momento dessa pandemia. E também alguns síndicos com dificuldades para enfrentar o problema, com medo de enfrentar o problema, querendo renunciar. Então, realmente, no nosso escritório, nós realmente recebemos várias indagações a respeito desse assunto, justamente porque ficaram muito perdidos, né, João? Exatamente. Uma das principais questões, por exemplo, que o síndico tem que tomar nesse período é restringir o acesso a certas áreas comuns. Isso gera nos condôminos, às vezes, uma indignação, um não entendimento. Então, esses vídeos que nós estamos fazendo nesse momento é para ajudar os síndicos a tomar as melhores decisões nesse momento e também para que os condôminos entendam a função deles como moradores, como participantes daquele universo e também possa exigir de seu síndico a melhor postura diante dessa pandemia. Inclusive, a gestão do síndico, ele saber também, né, nesse momento de quarentena, quais são os direitos, quais são os deveres dele, né, o que ele pode ou não fazer durante esse processo, né, que todos nós estamos enfrentando. A primeira questão, se um síndico resolver realmente renunciar, ele pode fazer isso nessa atual conjuntura? Nós enfrentamos aqui no escritório essa dúvida, né? Porque teve alguns síndicos que ficaram com medo de enfrentar o problema, com medo de enfrentar os condôminos, porque muitas pessoas, às vezes indignadas com essas restrições, elas acabam confrontando as determinações do síndico. E aí, esse síndico ele fica com medo de permanecer no cargo para não ter que enfrentar esse problema. Mas qual que é o ônus disso daí? Como a gente não está podendo aglomerar pessoas, automaticamente não pode haver uma Assembleia Geral. E o síndico, para ele renunciar, tem que primeiro verificar na convenção de condomínio como que ela determina a renúncia ou a cassação daquele síndico, como que fica, né? Se existe um substituto, no caso, se existe um subsíndico que vai substituí-lo, ou algum membro do Conselho Fiscal se vai vir substituí-lo. E aí, se não houver, se a convenção de condomínio for omissa, e nesse momento, né, se não houver ninguém para substituí-lo, realmente esse síndico que pretende renunciar vai ter que continuar. Né? Porque se ele renunciar e não colocar ninguém para substituí-lo, ele vai continuar respondendo pelo condomínio, normalmente como se ele síndico fosse. Isso é uma questão interessante, que muitas vezes as pessoas, sem instrução devida, sem assessoria devida, elas acreditam que o simples fato da renúncia por si só, ela resolve a questão da responsabilidade, mas não é bem assim, que a gente sabe que, na prática, se o síndico não tomar a devida providência necessária, ele pode ser responsabilizado depois, mesmo depois da entrega de uma suposta carta de renúncia. Porque realmente ele não pode só simplesmente entregar a carta de renúncia e deixar o cargo de síndico vago, porque o condomínio obrigatoriamente tem que ter um representante legal. Então, para ele renunciar, tem que, de qualquer maneira, colocar alguém para substituí-lo. Porque se não fizer isso, ele vai continuar respondendo, embora ele ache que esteja ali livre daquela responsabilidade.